Quando o Boeing 787 foi anunciado, o mundo da aviação comercial parou. Era o símbolo máximo da engenharia moderna e da ambição de redefinir o voo de longa distância. Porém, o que poucos imaginavam é que, anos depois, engenheiros e inspetores encontrariam algo dentro dessa aeronave que deixaria até os mais experientes completamente chocados. O que foi descoberto no interior de alguns Boeing 787 levantou questionamentos sobre a segurança, a durabilidade e até mesmo os padrões de controle de qualidade da gigante americana. Tudo começou em uma manhã aparentemente comum, quando um grupo de engenheiros da Boeing realizava inspeções de rotina em um dos aviões estacionados no complexo de Charleston, na Carolina do Sul. Era uma verificação programada, mas algo nos relatórios anteriores já chamava a atenção. Pequenas deformações estruturais haviam sido identificadas em partes do revestimento da fuselagem. Inicialmente, acreditava-se que eram apenas irregularidades normais, resultado do desgaste natural de uma aeronave em operação. No entanto, o que eles encontraram depois foi muito mais preocupante. Os técnicos perceberam que as seções de junção da fuselagem, onde grandes partes do corpo do Boeing 787 são unidas, apresentavam espaçamentos ligeiramente fora das tolerâncias especificadas. Isso, em termos simples, significava que as peças não estavam se encaixando com a precisão necessária para garantir a integridade estrutural da aeronave sob pressão. A princípio, o problema parecia pequeno, mas em um avião feito majoritariamente de compósitos de fibra de carbono, qualquer desvio, por menor que seja, pode ter consequências graves a longo prazo. O Boeing 787, conhecido como Dreamliner, foi projetado para ser o avião mais eficiente do mundo. Seu corpo em compósito o torna mais leve, consome menos combustível e oferece uma experiência de voo mais silenciosa e confortável. Só que essa leveza também tem um preço. Os materiais compostos, embora fortes, exigem um processo de fabricação extremamente preciso. Diferente do alumínio, que pode ser ajustado e remachado com relativa facilidade, os compósitos não permitem grandes correções após o molde. E foi aí que o problema começou a crescer. A investigação revelou que, durante a produção de algumas aeronaves, as ferramentas automatizadas usadas para unir as seções da fuselagem haviam sofrido calibrações inadequadas. Isso gerou microfissuras e desalinhamentos quase imperceptíveis. Com o passar do tempo, sob as pressões intensas de voo, essas imperfeições poderiam se expandir, comprometendo a integridade estrutural da aeronave. A notícia correu rapidamente pelos bastidores da indústria aeronáutica e a Boeing foi obrigada a tomar uma decisão difícil: interromper temporariamente as entregas do Boeing 787. O impacto foi imediato. Companhias aéreas que aguardavam novas unidades tiveram que reorganizar suas operações. As ações da empresa sofreram queda e especialistas começaram a questionar se o modelo mais avançado da Boeing não havia sido lançado cedo demais. O público, por sua vez, ficou dividido. Muitos passageiros continuaram confiando na marca e no avião, enquanto outros passaram a olhar com desconfiança para qualquer voo operado por um Boeing 787. Mas o que mais chamou a atenção foi a reação dentro da própria Boeing. Fontes internas relataram que a empresa iniciou uma revisão completa de seus processos de produção. Engenheiros veteranos, alguns com décadas de experiência, afirmaram que nunca tinham visto algo semelhante. Um deles chegou a declarar que a pressa em aumentar a produção pode ter custado a perfeição que sempre marcou os aviões da Boeing. Enquanto isso, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, FAA, intensificou as fiscalizações. Foram conduzidas inspeções adicionais
e a agência exigiu relatórios detalhados sobre cada etapa do processo de fabricação. O objetivo era garantir que nenhuma aeronave em operação apresentasse riscos. Embora não tenha sido registrado nenhum acidente relacionado ao problema, a preocupação era legítima. A menor falha em uma estrutura pressurizada pode, em casos extremos, levar à descompressão em voo. O mais surpreendente, porém, foi o que veio depois. Durante as análises internas, técnicos descobriram não apenas falhas de encaixe, mas também resíduos microscópicos de material de selagem, que, em alguns casos, haviam sido aplicados em excesso. Esse excesso, quando endurecia, criava pontos de tensão na fuselagem. Em situações específicas, o calor e a pressão do voo poderiam fazer com que esses pontos se expandissem, gerando microtrincas. Era algo tão técnico e complexo que, para o público leigo, parecia insignificante. Mas para os engenheiros, era motivo de enorme preocupação. E o problema não parava aí. Em algumas unidades mais antigas, foi detectado um leve desgaste prematuro nos componentes do sistema elétrico. O Boeing 787 é famoso por ser uma das aeronaves mais elétricas do mundo, já que substitui muitos sistemas hidráulicos tradicionais por sistemas alimentados por energia elétrica. Isso torna o avião mais eficiente, mas também mais dependente de um controle preciso de temperatura e isolamento. Em alguns casos, o calor excessivo em áreas críticas indicava que o isolamento não estava funcionando como deveria. A Boeing, então, foi obrigada a agir com transparência. Convocou uma série de inspeções globais e recomendou que todas as companhias que operavam o Boeing 787 realizassem verificações adicionais nas junções da fuselagem e nos sistemas elétricos. As empresas aéreas responderam rapidamente. Algumas, como a All Nippon Airways e a Qatar Airways, suspenderam temporariamente determinados voos enquanto aguardavam autorização técnica. Curiosamente, enquanto parte da mídia focava nas falhas, outros especialistas ressaltavam o lado positivo. A descoberta precoce dos defeitos provava que os mecanismos de segurança da aviação moderna são extremamente eficazes. O fato de um problema tão complexo ter sido identificado antes que causasse qualquer acidente era, na visão deles, uma demonstração da maturidade técnica e do rigor dos protocolos de inspeção. Mesmo assim, o escândalo afetou profundamente a imagem da Boeing. A empresa, que ainda se recuperava das crises envolvendo o modelo 737 MAX, viu sua reputação novamente abalada. Muitos analistas afirmaram que o Boeing 787, embora tecnologicamente avançado, havia se tornado um símbolo do dilema da aviação moderna. A busca incessante por inovação, às vezes, supera o tempo necessário para garantir a perfeição. No entanto, seria injusto resumir a história do Boeing 787 apenas a problemas. O Dreamliner continua sendo um marco da engenharia e, em muitos aspectos, uma das aeronaves mais seguras e eficientes já criadas. Milhares de voos diários são realizados em todo o mundo com total segurança. O que aconteceu nos bastidores da fábrica foi um lembrete, ainda que incômodo, de que a perfeição em engenharia é uma meta em constante revisão. A Boeing iniciou uma ampla reformulação interna. Engenheiros-chefes revisaram manuais, aprimoraram protocolos de calibração e introduziram novas tecnologias de detecção automática de falhas. O processo de produção passou a contar com sensores mais precisos, capazes de identificar desalinhamentos em tempo real. Paralelamente, a empresa reforçou a comunicação com a FAA e com as companhias aéreas, garantindo maior transparência em cada etapa. Hoje, anos após aquele susto inicial,
O Boeing 787 continua voando pelos céus do planeta, transportando milhões de passageiros com conforto e eficiência. Ainda assim, a sombra do que foi encontrado dentro de alguns desses aviões serve como um lembrete constante para toda a indústria. Inovação e segurança devem sempre caminhar lado a lado. A história do que foi descoberto dentro do Boeing 787 não é apenas sobre falhas técnicas, é sobre responsabilidade, aprendizado e superação. É sobre como até as maiores empresas do mundo, com toda a sua experiência, podem cometer erros, mas também sobre como elas reagem diante deles. Os engenheiros que participaram daquela investigação jamais esquecerão o momento em que viram os primeiros sinais de desalinhamento. Para muitos, foi um choque. Para outros, uma oportunidade de tornar o processo ainda mais robusto. E para o público, uma lição silenciosa sobre a complexidade do mundo da aviação. Cada voo que decolamos é o resultado de milhões de detalhes técnicos, e basta um único desvio para colocar tudo à prova. Hoje, o Boeing 787 é considerado uma aeronave mais segura e mais monitorada do que nunca. A Boeing aprendeu, da maneira mais difícil, que até os menores detalhes podem fazer uma diferença gigantesca. E no fim das contas, o que foi descoberto dentro daquele avião não apenas chocou o mundo, mas também redefiniu a forma como a aviação moderna encara a segurança, a precisão e o compromisso com a excelência.